Propondo-se as seguintes soluções aquosas a 25 graus e 1 atm. 1. 100 ml de uma solução aquosa contendo 400 mg de hidróxido de sódio. 2. 1 litro de uma solução aquosa contendo 0,01 mol de HCl. Analisando as informações 1 e 2, é correto afirmar que... Então, é uma questão de mistura de soluções. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos fazer o desenho. Eu tenho, então, uma primeira solução, na qual a gente tem um volume de 100 ml, e dentro dela a gente tem 0,4 gramas de NaOH. É o que tem aqui dentro. 400 miligramas, 0,4 gramas. E a gente vai misturar isso daqui com 1 litro de uma solução aquosa contendo 0,01 mol de HCl. Então aqui dentro tem 0,01 mol de HCl. Percebam que isso que ele me deu não foi a concentração, né? Ele já me deu quanto que tem dentro de cada solução. E aí ele está falando de misturar as duas, então vai ter uma reação química, né? Uma neutralização. Então vai ser HCl reagindo com NaOH. Esta reação leva à formação de NaCl e água. Está balanceada. Para 1 mol de ácido eu preciso de 1 mol de base. Isso forma 1 mol de sal e 1 mol de água. E o que ele está falando na letra A? Que a mistura das duas soluções apresenta um pH igual a 7. Ele está me falando que a mistura das duas vai ser uma solução neutra. Ou seja, geralmente quando a gente faz uma questão de mistura de soluções, e o enunciado me dá todas as informações das duas, possivelmente alguém está em excesso. Só que olha só o que aconteceu nessa questão. A solução de NaOH tem uma massa de 0,4 gramas lá dentro. E a de HCl tem 0,01 mol. Então, olha, fui na tabela periódica, olhei a massa do NaOH, vi que ela é 40 gramas por mol. Então, aqui eu tenho 40 gramas mesmo para reagir. Então, olha só, vamos testar? Quando eu tenho 1 mol de HCl, eu preciso de 40 gramas de base. Para 1 mol de HCl, a gente precisa de 40 gramas de NaOH. Se no copinho onde está a solução ácida eu tenho 0,01 mol de HCl, quanto que a gente precisaria de base para reagir estequiometricamente? A gente precisaria de X, tal que X dá 0,4 gramas de NaOH. Ou seja, nessa mistura de soluções não tem ninguém em excesso. As quantidades que estão presentes em cada recipiente, em cada copinho, são as quantidades exatamente necessárias para a reação acontecer. Ou seja, a mistura das duas soluções, sim, ela apresenta pH 7, porque ela é neutra, e se ela é neutra, ela é incolor em fenolftaleína. Fenolftaleína, a coloração da solução é incolor em meio ácido e neutro também. Ela fica rosa em meio básico. Acabou a questão só na primeira alternativa. Vamos ver as outras? A mistura das duas soluções, das soluções 1 e 2, formará um sal iônico sólido, tá? E um líquido covalente polar, unido por ligações de hidrogênio. Forma-se um sal iônico, um sólido, tá certo? Esse líquido aqui, cuidado com as palavras, ele não é um líquido covalente, ele é um líquido molecular, unido por ligações covalentes. As ligações entre os átomos é covalente, ligação de hidrogênio é entre as moléculas, tá? Então, se tivesse a palavra um líquido molecular polar unido por ligações de hidrogênio, estava certo. Mas não é um líquido covalente, é um líquido molecular. Letra C. A solução 1 contém 0,01 mol de íons e a solução 2 contém 0,365 gramas de
cloreto de hidrogênio, ambas com interações íons dipolo. A solução 1, que é a de base, ela contém 0, se a gente fizer a conta, né, se 1 mol de NaOH é 40 gramas, esses 0,4 gramas correspondem a 0,01 mol de NaOH mesmo. Então tá certo. Só que o NaOH é uma base que em água se dissocia em Na+ e OH-. Então, se a gente tem uma solução com 0,01 mol de NaOH, nós vamos ter uma solução com 0,01 de Na+ e 0,01 de OH-. Então, a quantidade total de íons seria 0,02, né? A soma dessas quantidades. Além disso, a solução 2 contém 0,365 gramas de cloreto de hidrogênio. Está errado. A gente chama o HCl de cloreto de hidrogênio quando ele não é um ácido, ou seja, quando ele está fora da solução. Coloquei em água, virou solução, aí ele passa a chamar ácido clorídrico, não é cloreto de hidrogênio. E letra D, a solução 1 é iônica e a solução 2 é molecular. Ambas são boas condutoras de eletricidade e de pontos de ebulição acima dos da água. A solução 1 é iônica. A substância 2, que é o HCl, ela é uma substância molecular. E como ele é um ácido, é a única substância molecular que em água ioniza, ou seja, se transforma em íons. E aí a solução 2 ela passa também a ser iônica, porque eu tenho íons em solução, tá? Então o erro da letra D é esse. Cuidado, muita gente marcou letra D nesse vestibular. Resposta então, a gente já tinha achado, mas só fomos analisando as outras, letra A.